Boa noite a todos. Hoje, no dia 30 de janeiro de 2024, nós estamos recebendo o companheiro Délio Pinheiro. Délio participa do grupo espírita Paulo e Estevão, em Fortaleza, no Ceará, e ele traz hoje o tema libertação para as nossas reflexões. Agradecemos a sua participação e agora a gente vai passar a palavra para o Pedro Voz, que fará a leitura inicial. Em seguida, a Viviane fará a prece. Oi, hoje eu vou fazer a leitura de um trecho do livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. 41 recursos. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus, Lucas 12:15. Frequentemente, quando nos referimos à propriedade, recordamos de imediato posses e haveres, de expressão material, e reconstituímos na lembrança a imagem de nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio no mundo. Entretanto, assim, agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga de nossos próprios deveres, sem que isso nos isente das obrigações assumidas. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar de uma forma que, em cada instância regeneradora e evolutiva em que nos encontremos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo, pelos quais a divina providência nos considera iguais pela necessidade e, simultaneamente, nos diferencia um dos outros pela aplicação individual que fazemos deles. Somos todos, deste modo, convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades outras de que sejamos detentores, em favor dos outros, porquanto pelas nossas próprias ações somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Permanecemos assim, atentos às menores oportunidades de ajudar que se nos ofereçam. Na experiência cotidiana, aproveitando-as quanto possível. Porque, se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo do serviço ao próximo, no banco da vida, a carteira do suprimento espontâneo nos enviará. Estejamos onde estivermos. Os dividendos de auxílio e felicidade a que tenhamos direito, sem que haja da nossa parte nem mesmo a preocupação de sacar. Boa noite a todos. Boa noite, Délio. Então, vamos agora aqui nos trazer mais ainda em pensamento, e em coração, para esse momento, onde nós viemos para melhorarmos espiritualmente, desapegarmos dos bens materiais, como diz a lição, e que possamos todos, unidos em coração, unidos com os nossos benfeitores, envolver nosso palestrante da noite, que ele possa ser abençoado com as intuições do alto, para trazer as palavras do conhecimento que vai compartilhar conosco, da palestra que preparou para nós. Que Jesus nos abençoe, os benfeitores dessa casa, assim seja. Assim seja. A palavra é sua. Obrigada, Délio. Obrigado, boa noite a vocês. Prazer enorme estar com vocês nesse momento para falar de um tema tão importante que é a libertação. Nós muitas vezes carregamos ao longo da vida, ao longo da existência, pesos, malas, pedras que não nos ajudam nesse processo de libertação. Muitas vezes são simplesmente cargas
que nós carregamos sem nenhuma finalidade evolutiva. Então, o que a gente vai conversar nessa noite são alguns aspectos para reflexão sobre a forma que nós podemos nos libertar de questões que não nos ajudam nessa caminhada rumo à nossa perfeição, rumo ao nosso desenvolvimento, ao nosso despertar espiritual. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui uma apresentação só para servir de roteiro e referência para a gente. Então, vamos imaginar, né, que nós, como viajores do processo da vida, nós trazemos algumas questões que realmente atrapalham a nossa evolução. E talvez a primeira e a mais importante seja a questão da culpa. Muitas vezes nós nos sentimos culpados porque erramos no passado, porque cometemos falhas, cometemos erros que talvez hoje nos envergonhem. Hoje nós percebemos o quanto nós falhamos. E é muito bom que nós tenhamos consciência dos nossos erros do passado. Mas quando eu trago a culpa, é como se eu quisesse voltar no tempo e desfazer aquilo que eu cometi no passado, aquilo que eu fiz no passado. Então perceba que a culpa nos prende a um passado do qual eu não posso modificar. Qual de nós não errou? Certamente algum de nós errou de uma forma clamorosa, cometeu atitudes que hoje se sentiria envergonhado até de revelar, de falar, de compartilhar com os outros. Então, todos nós cometemos erros, alguns mais, outros menos intensos, mas o mais importante é que nós aprendamos de que os erros, eles têm duas possibilidades de você tratar os erros. Uma é você ficar preso no complexo de culpa, se culpando pelos seus erros do passado, ou aprender com os erros. Se você se culpa pelos erros, você não se liberta dele, porque você quer corrigir alguma coisa que você fez no passado. Mas se você aprende com o seu erro, você consegue dar passos à frente, você consegue seguir adiante. Digamos que eu tenha cometido algum erro e não adianta eu só me arrepender do erro, eu posso evoluir do meu aprendizado se eu me dedicar a desenvolver alguma atividade que compense um pouco aquele meu erro. Eu vou dar um exemplo. Se eu neguei ajuda a alguém, se eu deixei de ajudar alguém, se eu prejudiquei alguém, e hoje eu me arrependo dessa atitude, eu posso, por outro lado, ter uma atitude de ajudar pessoas, de contribuir, de acolher, de consolar. Então perceba que meu erro do passado, me fez aprender que abandonar, desassistir pessoas não é uma coisa boa. Então, eu posso transformar esse meu comportamento, que hoje eu tenho consciência que foi inadequado, numa coisa positiva. E não ficar me culpando pelos meus erros. Isso não ajuda nada. Além disso, a culpa faz com que, se eu não me perdoo da culpa que eu cometi no passado, talvez eu não consiga perdoar quando alguém cometa um erro também. Porque eu tendo a me julgar e a julgar o outro da mesma forma, com a mesma medida. Então, a culpa é uma das grandes pedras que nós carregamos que atrapalha o nosso desenvolvimento. É como se nós vivêssemos no passado. Quando a gente transforma a culpa em aprendizado, aí sim nós estamos caminhando para frente. Nós vimos várias situações em que Jesus curou pessoas e eles muitas vezes se referiu que ele, na verdade, não curou ninguém, mas a fé das pessoas, a fé foi que curou. Ou seja, não fui eu que curei, foi a tua fé que te curou. Então, como é que eu posso ter fé? Como é que eu posso ter esperança se eu estou preso no passado de culpas? Então, me libertar da culpa talvez seja o primeiro e mais importante passo de um processo de libertação daquilo que eu me prendi ou fiquei preso no passado.
Também no passado, a culpa se refere a mim mesmo, mas existe uma outra pedra que nós carregamos, que é a mágoa. A mágoa é interessante porque, e aí tem uma corrente, é como se eu me prendesse a alguém por algo que ele ou ela fez. Mas quem se prende, quem se acorrenta ao outro ou ao fato, sou eu. Muitas vezes o outro nem sabe que eu estou acorrentado. Quantas vezes nós guardamos mágoas de pessoas que já não convivemos mais, que mal vemos, que não sabemos ler notícias. Então, muitas vezes, não temos mais a convivência com a pessoa, mas cultivamos aquela mágoa. E muitas vezes o outro nem sabe. Já aconteceu comigo. Uma vez, uma colega que trabalhou comigo durante alguns anos, ela saiu da empresa, depois de uns 15 anos eu encontrei ela, ela falou o quanto ela tinha ficado magoada com a coisa que eu disse para ela, e eu nem sabia disso, né? Naquele momento eu acho que eu esclareci, mas para ela foi uma coisa que ficou guardada no coração dela. Para mim foi uma conversa de esclarecimento, de clareza, de transparência, e isso levou a uma mágoa que ela guardou por aproximadamente uns 10 anos, até que um dia nos encontramos novamente, ela falou daquele fato e disse que guardou mágoa durante muitos anos, depois compreendeu o que eu estava querendo dizer para ela. Então veja que a mágoa é uma coisa que você traz. É como se você, veja só, é como se você estivesse se punindo por uma coisa que alguém fez. Alguém teve um comportamento, você não gostou, e como punição, você se pune guardando uma mágoa daquela pessoa, daquele fato. É uma coisa muito surreal, muito estranho para o ser humano inteligente, esclarecido, educado moralmente, que busca um processo de transformação, se apegar à mágoa, porque isso nos torna presos a questões mal resolvidas dentro de nós. E se eu guardo mágoa, eu não consigo caminhar para frente. É como se eu tivesse preso a questões que muitas vezes eu não tenho controle, que eu não tenho nem como dizer para a pessoa que eu fiquei magoada, ou se eu disser, a pessoa vai dizer, e foi mesmo, e aí? O que eu posso fazer? Eu costumo dizer que o outro, o mundo, as pessoas fazem coisas. Eu digo para mim mesmo todo dia, as pessoas fazem coisas. Ninguém faz mal a mim. As pessoas tomam suas atitudes, tomam suas decisões, elas fazem coisas. Agora, se a coisa que aquela pessoa fez me magoou, se eu me senti prejudicado, é porque alguma coisa dentro de mim precisa ser trabalhado. Alguma coisa dentro de mim precisa ser melhor elaborado. Então, guardar mágoas de alguém ou de algum fato seria, exagerando um pouco, você tomar veneno todo dia esperando que o outro morra. Você cultivar o mal-querer, por aquele sentimento de inadequação, aquele sentimento de sofrimento, por uma coisa que o outro fez e você está se punindo. Eu espero que eu esteja falando, esteja fazendo algum sentido para você. Se eu quero me libertar, se eu quero realmente caminhar nesse processo de revelação, de despertar espiritual, é fundamental que eu consiga trabalhar o auto-perdão através da eliminação da culpa e da purificação das relações com o outro através da eliminação da mágoa, do rancor, do desejo de vingança. Terceira questão que eu quero colocar para reflexão nossa nessa noite é com relação ao egoísmo. Eu achar que o mundo gira em torno de mim, em torno dos meus desejos, das minhas vontades, das minhas predileções. Então, muitas vezes eu acho que eu estou certo, claro. Se eu acho que eu estivesse errado, eu teria outro comportamento, mas fundamentalmente eu acho que eu estou certo. E se eu acho que eu estou certo e alguém pensa diferente de mim, eu acho que o outro está errado. E quando esse outro se transforma em outro, eu posso imaginar que o mundo todo está errado e só eu estou certo. Ou seja, eu imagino que eu sou o eixo de equilíbrio do universo. Isso é muito perigoso.
Porque eu passo a ter uma visão egocentrada. Ou seja, eu estou centrado em mim e quero que o mundo converja para os meus interesses, para as minhas vontades. Eu quero que meus filhos façam o que eu estou dizendo, falando, explicando, porque é o certo. Eu quero que meu cônjuge, minha esposa, siga os meus conselhos, porque eu acho que eu sou o correto. Eu quero que o meu chefe, meu colega de trabalho, siga a minha forma de pensar, porque eu sou o certo, porque eu estou certo, como se eu fosse dono exclusivo da verdade. Então, é um equívoco nosso imaginar que a nossa verdade é a única verdade. Pior ainda, imaginar que a nossa é a melhor verdade, que as outras verdades são inferiores à nossa. Então, se eu quero realmente me libertar de questões que prejudicam o meu desenvolvimento, é fundamental que eu entenda que realmente, de uma vez por todas, aquilo que Jesus falou, que todos nós somos irmãos. E um dia a gente vai aprender a amar um ao outro. Então, não adianta eu estar egocentrado, não adianta eu imaginar que o mundo gira em torno de mim e que eu sou o único detentor da verdade. Quando eu aceito a verdade dos outros e trago essa verdade para a minha convivência social, convivência profissional, convivência familiar, naturalmente eu me engrandeço aprendendo com o outro, muitas vezes proporciono também para o outro aprendizado do meu ponto de vista, da minha forma de pensar. Então, essa é a terceira questão que eu coloco para reflexão. Além disso, uma outra coisa que nós muitas vezes temos é o apego. Nós nos apegamos a coisas materiais, a casa, ao carro, mas não só isso, nós nos apegamos aos cargos. Então, é muito comum nós nos referirmos às pessoas, fulano da empresa tal. Então, às vezes a gente trabalha tanto tempo na empresa que o sobrenome da gente é o nome da empresa. É fulano da empresa tal, fulano de tal. Então, a gente já imagina quem é o fulano que a gente está falando. Então, às vezes isso acontece, nós nos apegamos, nós nos identificamos com as coisas, nós nos identificamos com cargos, nós nos identificamos com os títulos. É o doutor, é o advogado, é o médico. Então, os títulos que nos outorgam, parece que eles compõem a nossa personalidade, quem nós somos. E não. Esses títulos não nos pertencem. Eles pertencem a esse momento encarnatório que nós estamos, como é que se chama? Vivendo um personagem, vivendo uma experiência carnal. Mas não nos apegamos só a pessoas, a cargos, a títulos, nos apegamos a pessoas. Então, minha esposa não é minha esposa, ela é minha irmã de caminhada. Minha filha, meu filho, não são meus filhos, minhas filhas. São meus irmãos de caminhada, meus pais não são meus. Então, essas relações familiares, as pessoas com as quais nós amamos, elas não nos pertencem, elas não são nossas, elas são da vida. E muitas vezes chegamos ao extremo de dizer que nós só seremos felizes se estivermos ao lado de alguém, de A, de B, de C, de alguém, que o outro me faz feliz. Olha que loucura é essa. Nós queremos estar ao lado de alguém porque esse alguém me faz feliz. De uma forma muito prática, na verdade, você está transferindo para o outro a responsabilidade sobre a sua própria felicidade. Não, ninguém pode te fazer feliz. A felicidade é um estado de espírito que brota de dentro para fora, não de fora para dentro. O que está do lado de fora pode te ajudar ou te atrapalhar, mas não pode te proporcionar felicidade. Pode te proporcionar alegria momentânea, passageira, transitória, mas felicidade é um processo de dentro para fora. Então, o apego a coisas, pessoas, cargos, títulos pode nos afastar desse processo de libertação no qual eu me entrego à relação. Lembre-se que um jovem chegou para Jesus e disse: Mestre, eu jejuo, dou meu dízimo, faço descanso, trato bem as pessoas, não prejudico ninguém. O que falta para mim para entrar nos reinos dos céus? E Jesus respondeu àquele jovem:
Já que fazes tudo isso, vai, volta para casa, vende tudo que tens, distribui entre os pobres e me segue. Ou seja, completamente desapegado às relações, às questões da matéria, às questões dos relacionamentos. Óbvio que Jesus, naquele momento, estava dando uma aula extremamente profunda para o jovem. Mas, como ele estava apegado às questões de ordem social, familiar, financeira, ele não cumpriu aquilo que Jesus ensinou. Mas muitas vezes nós estamos apegados ao ponto de não conseguir compartilhar, não conseguir dividir, não conseguir fazer com que outras pessoas também usufruam daquilo que nós temos e daquilo que nós podemos compartilhar. E ficamos apegados àquilo. Não conseguimos imaginar como seria a nossa vida sem essas coisas. Uma quinta coisa que eu coloco aqui para a gente refletir é sobre a ganância. E a ganância não é o desejo de querer mais, tá, gente? Eu acho que querer mais, querer conquistar mais, quer seja de ordem material, quer seja de ordem financeira, quer seja de ordem moral, de ordem intelectual, você querer crescer, querer aprender mais, querer ter mais, eu não vejo em si um problema. O problema é quando eu não estou satisfeito com o que eu tenho, com o que eu sou. E estou buscando alguma coisa fora de mim, como se essa alguma coisa fora de mim fosse completar a minha infelicidade. Como se ter mais dinheiro completaria a minha felicidade. Como ter mais conhecimento completaria a minha felicidade. Buscar nas coisas externas uma felicidade que nada fora de mim pode trazer. Então, a ganância é querer sempre mais, sem ter um objetivo nobre, sem ter um objetivo concreto, transformar aquilo numa coisa que possa efetivamente me engrandecer. É simplesmente o ter pelo ter, a conquista pela conquista, sem nenhum objetivo nobre de evolução e de crescimento. Especialmente quando eu estou preso, preso a uma infelicidade, apesar de eu já ter muito, acreditando que algo fora de mim pode complementar esse vazio que é interior. Normalmente isso acontece quando nós não encontramos sentido para a vida, quando nós não percebemos o propósito que nós podemos ter na nossa vida na construção da nossa própria felicidade. E aí eu vou buscar externamente algo para complementar essa minha felicidade, quer seja em pessoas, quer seja em relacionamentos, quer seja no dinheiro, quer seja nas posses materiais, sempre buscando algo que está faltando, e sempre falta mais. A gente nunca vai conseguir encher esse tanque, nunca vai se sentir-se satisfeito se nós não procurarmos esse processo de dentro para fora e não de fora para dentro. Uma sexta variável é a violência. E quando eu falo da violência, obviamente eu estou falando da violência física, mas eu estou falando da violência especialmente de ordem moral. Quando muitas vezes nós não acolhemos a dor do irmão, nós não reconhecemos quando o outro fala de um problema e desqualificamos aquela dor, isso é besteira, isso não tem nada a ver, você é muito sensível, você está errado, não é assim. Então, muitas vezes a nossa violência é em não acolher o pensar diferente, a dor do outro, o perceber de forma mais complexa ou mais simplória do outro. E essa violência verbal, essa violência nos relacionamentos, muitas vezes faz com que nós tenhamos posturas que nos afastam das pessoas e muitas vezes eliminam a possibilidade de uma interação mais profunda com os nossos irmãos. Então, essa violência que afasta, que distancia, muitas vezes ela é usada através de palavras que magoam, que ferem. Nós temos muitas vezes, o ser humano tem muitas vezes o hábito de qualificar as pessoas, adjetivar as criaturas. Você é muito nervoso, você é muito impaciente, você é muito ansioso. Ou seja, toda vez que eu qualifico o sujeito, toda vez que as pessoas são, eu estou tendo um ato violento, porque o ser humano, ele é tudo. Ele é um ser que está com todos os recursos, ele tem todos os recursos que tem para ser perfeito. Nós estamos aprendendo a ser perfeito.
Então, tudo habita em mim, tudo existe em mim. O branco, o preto, o certo, o errado, o céu, o inferno, está tudo dentro de mim. Agora, aquilo que eu revelo é aquilo que eu tenho hoje conhecimento, eu tenho poder. Então, quando eu digo que alguém é alguma coisa, eu estou apequenando alguém. Eu estou tornando a pessoa menor do que ela é enquanto ser humano. Então, precisamos ter muito cuidado com a nossa violência verbal, na qual muitas vezes nós desqualificamos o nosso irmão. E por último, a última reflexão que eu trouxe para vocês aqui é a questão da desonestidade, usando máscaras para encobrir verdades. A desonestidade por não dizer a verdade, por omitir a verdade, por não ter clareza da sua forma de pensar e de agir, por falar uma coisa e agir de outra forma. Toda vez que eu condeno alguém, toda vez que eu julgo alguém, digo, fulano está errado, eu preciso olhar para mim. Será que eu, numa situação semelhante, agiria de uma forma diferente realmente? E aí, toda vez que eu pergunto isso, a resposta é, quando eu falo para as pessoas, fulano, lembra que em situação tal você agiu semelhante, de uma forma semelhante? E a resposta sempre é, no meu caso, é diferente. No meu caso, foi diferente, aconteceu de forma diferente. Ou seja, nós tendemos a ser muito brandos com nós mesmos, com os nossos erros, com os nossos equívocos. Então, a desonestidade, que é a falta de integridade entre o que eu falo e o que eu faço, é a omissão da verdade, é talvez um peso que eu carrego, que é fundamental que eu me livre disso para me libertar. Então, são essas 7 questões que eu trouxe para nós refletirmos sobre como nós podemos efetivamente nos libertar e ter uma vida mais leve no nosso dia a dia. Nos libertarmos da culpa, libertarmos da mágoa que nutrimos por outras pessoas, nos libertar do egoísmo, no qual acredito que só eu tenho razão, só eu sou o certo, libertarmos do apego a pessoas, a coisas, a cargos, a títulos, a dinheiro, libertarmos da ganância de querer sempre mais de uma forma irracional ou irrazível, no qual a busca constante por ter mais, ela não acaba nunca, pela violência, muitas vezes através das palavras que magoam, machucam, não acolhem, e finalmente pela desonestidade, pela incongruência entre aquilo que eu falo e aquilo aquilo que eu faço, pela muitas vezes o julgamento que eu faço do outro quando em mim mesmo aquilo está também nas minhas ações, nos meus pensamentos. E vamos sempre nos libertar, vamos sempre nos lembrar do ensinamento de Jesus, no qual ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, ainda não conhecemos a verdade. Nós temos versões da verdade, nós temos perspectivas da verdade, nós temos pontos de vista sobre a mesma verdade. E talvez muitas delas sejam falsas, mas certamente muitas delas são verdadeiras. Nós possamos continuar seguindo aquilo que o Espiritismo nos ensina. Que a gente deve, em primeiro lugar, buscar o amar o próximo, o amar o outro, buscar entender o que é amar. Então, amai-vos e instruí-vos. Então, nós precisamos primeiro procurar entender o que é amor e colocar ele em prática por todas as pessoas. E depois nos instruir, através do estudo, através da busca constante por conhecimento, porque aí nós vamos ampliando nossa perspectiva de verdade. Então, diante dessa reflexão que nós fizemos nessa noite, vamos aqui agradecer ao Mestre Nazaré por esse momento em que nós somos colocados diante de reflexões, para que possamos manter nossa mente aberta, nosso coração aberto, e que essas reflexões, essas provocações, possam encontrar em nós mesmos espaço para crescer e para o cultivo, que nós possamos fazer com que cada uma dessas reflexões possam gerar uma mudança de comportamento no nosso dia a dia, uma busca de melhoria,
para que o eu espiritual possa se revelar através das minhas ações, através das minhas palavras. Mestre Jesus, que tuas bênçãos de paz, amor e harmonia envolva cada um de nós, envolva nossos entes queridos, nossos familiares, nosso ambiente de trabalho, de estudo, possa também envolver a todas aquelas pessoas que nesse momento estão precisando de uma luz, de uma renovação das suas esperanças. Que esse teu amor possa se expandir por todo o nosso planeta e que possamos juntos construir o reino dos céus aqui mesmo na Terra. Que assim seja.